abordar que é de narcisismo. Vai ter uma lista bem extensa. Acho que eu vou ter que fazer 2 horas de Maraísa, programa. né? Narcisista é legal. Se você tem dúvidas sobre saúde mental, vem com a gente. Começa agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico, com Daniela Fontes. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui na Rádio Cultura de Naviraí 105,7 com a 4ª edição do Fala Psico. Hoje, dia 9 de outubro de 2024. E a nossa convidada especial para falar hoje no programa é a psicóloga Alessandra Lima. Hoje o tema é a importância dos limites nos relacionamentos, né? Lembrando que relacionamentos não se resume só aos nossos relacionamentos afetivos, né? Mas qualquer relacionamento que a gente estabeleça no decorrer da vida, amizade, trabalho, né? Familiar. Então é muito importante a gente ter essa clareza sobre esses limites. E a Alessandra Lima, que é psicóloga e psicanalista, né, o CRP 140726445, psicóloga, né, organizacional e escolar. Tem experiência em psicologia escolar com foco em capacitação para professores, desenvolvimento de projetos e oficinas voltados para a saúde mental da comunidade escolar, especialista em treinamentos organizacionais voltados para a liderança, comunicação assertiva e gestão de conflitos e facilitadora de workshops sobre autoconhecimento e desenvolvimento de competências emocionais em ambientes educacionais e corporativos. Seja muito bem-vindo, Ale. Oi! Olá, pessoal! Oi, todo mundo! Nossa, como você fala bem! Obrigada. Se você quiser fazer uma breve apresentação. Eu sou a Alessandra Lima, né? Como a Dani apresentou lindamente. Trabalho na área clínica, organizacional, escolar. Trabalho com pessoas, com grupos. Trabalho individual, trabalho na clínica, com crianças, adolescentes. E é isso. Seja bem-vinda ao Fala Psico. Obrigada. Dá uma boa noite para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube e pelo Instagram. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o programa. Fiquem ligados que o programa hoje vai estar, né, imperdível. Babado.
E falo também com o pessoal que nos acompanha pela Rádio Cultura de Naviraí, que entre em contato. Nós estamos aqui no WhatsApp. Se porventura tiverem alguma dúvida a respeito do tema, a importância dos limites nas relações, entrem em contato pelo WhatsApp, que a gente vai estar aqui respondendo as perguntas também. Muito bem, Ale, durante essa semana a gente abriu umas caixinhas, né, de perguntas no Instagram, como a gente faz em todo o programa, com o objetivo de entender quais são as dúvidas das pessoas sobre os temas que a gente traz aqui para o Fala Psico, né? E algumas perguntas surgem, a gente acaba filtrando um pouco, porque o volume, né, é extensivo, inclusive às vezes a gente termina o programa sem responder todo mundo. Mas um dos pontos importantes, até por uma questão de definição, antes da gente entrar nas perguntas especificamente, é a gente trazer clareza sobre o que são esses limites nos relacionamentos. Eu entendo que os limites são fronteiras que você precisa estabelecer na relação que você tem com o outro. Quem é esse outro? Não sei. Pode ser seu filho, pode ser no seu relacionamento amoroso, pode ser no trabalho. Limites na caneta que cai. Eu penso dessa forma. Limites são fronteiras. Então, você vai até aqui. Uhum. Até aqui é suportável para mim, até aqui eu concordo. Daqui para lá, não. Então, esse é o meu limite. E cada um tem o seu, né? Eu tenho o meu, você tem o seu e o outro tem o outro, né? Então, limites, para mim, eu acho que uma definição legal é fronteiras. Sim. Normalmente a gente sinaliza os desconfortos através dessas, né, Sempre. dessas fronteiras e o quanto é importante a gente, né, percebe a dificuldade das pessoas nesse estabelecimento, né? A gente sinaliza, mas não fala. As coisas precisam ser ditas, a palavra precisa ser falada. Às vezes você vira a cara, você se emburra, você não dá o bom dia pro colega, você fica de cara feia, mas ele não vai entender que isso é porque você se chateou-se com alguma coisa. Então, a gente já começa falando assim, a palavra precisa ser dita. E tem as pessoas também que ficam naquilo do óbvio, né? Nossa, mas será que eu preciso dizer isso? Se a pessoa não entendeu, precisa? O óbvio precisa ser dito sempre. Porque é óbvio pra mim, não é pro outro. Tá claro a partir da minha experiência, Isso. da minha vivência, mas cada um tem a sua experiência individual. Exatamente. E sim, gente, o óbvio precisa ser dito 50 vezes, 50 vezes. Preciso falar novamente? Precisa, porque se você está falando e o outro não está entendendo, de repente você não está conseguindo falar de uma forma assertiva, de uma forma que o outro possa compreender. Muito bem. Iniciando aqui sobre as perguntas que recebemos, né? Por que os limites são importantes em relacionamentos amorosos? Bom, primeiro porque não te adoece, né? Se você faz um combinado, se você deixa muito claro para o outro, para o namorado, para a namorada, enfim, aquilo que é aceitável para você, você não adoece, você não se chateia, você não passa tanto tempo pensando naquilo, você não tem crises de ansiedade, de estresse, você não se irrita. Então, os limites são possíveis para uma manutenção da saúde mental, principalmente. Você sabe o que é interessante ali? Às vezes a gente observa, né, nas dinâmicas de relacionamento a dificuldade que as pessoas têm em estabelecer esses limites, em realizar alguns acordos que são fundamentais até para a própria manutenção do relacionamento, né? E também para deixar as expectativas assim, né, na mesma... Alinhadas, assim. Eu tenho esta expectativa em relação a este relacionamento. Qual é a expectativa que você tem? Às vezes é totalmente ao contrário daquilo que eu espero. Então, eu preciso falar, eu preciso abrir esse espaço para que, se o outro, por exemplo, a pessoa está, sei lá, se relacionando, mas não está namorando. Um quer apenas se relacionar, o outro quer namorar. Mas se isso não é falado... Um acha que está namorando, o outro acha que não, mas em nenhum momento ninguém falou nada. E isso tem um impacto, tem uma repercussão muito grande, né? Se você permanece dentro de uma relação onde essas coisas, né? Esses limites não são estabelecidos. Né? A gente acompanhou recentemente aí na mídia a Cíntia Chagas, que ela casou, deve ter uns 4 meses e já separou, foi o relâmpago, né? Foi. E qual foi o motivo da separação, né? O esposo queria ter filhos e ela não. E parece que eles não conversaram sobre isso, né? O relacionamento inteiro, que eles chegaram nessa conclusão depois do casamento, né? Então foi um limite que não foi estabelecido, né? A relação avançou, né, para um casamento e depois se chega à conclusão de que não, né? A gente tem, né, expectativas de vidas diferentes.
é importante que essas expectativas elas já sejam alinhadas no início do relacionamento, né? E aí é importante que essas expectativas estejam sempre em manutenção, porque o tempo passa, eu tenho outras expectativas, eu quero outras coisas. E às vezes as pessoas não falam isso por conta do medo da rejeição. Ai, se eu falar, vai que a pessoa não fica mais, ou vai que a pessoa não manda mensagem, ou vai que o outro se chateia. Então tem isso também, né? Não falar, não pôr o limite no outro, um pouco por medo da rejeição, um medo do abandono, o medo de achar que o outro vai ficar chateado porque você disse não, e aí vira Você bololô. posterga uma frustração, Você vai porque ela vai deixando chegar. Ela vai chegar. E aí pior ainda, né? Porque depois vem a culpa, por que eu não falei antes, por que eu não resolvi? E aí é isso. Vai pra terapia. Sempre é tempo, mas os impactos, quanto mais tempo passa, né, mais eles são severos. E traz muito sofrimento, né? Assim, sofrimentos desnecessários. Para ambos, né? Sim. Para ambos. A gente pode pensar nisso no contexto também com os filhos, no contexto do trabalho, né? Em algum momento essa frustração, ela retorna. Ela volta e às vezes assim, de uma forma que poderia ter sido evitada, de um sofrimento psíquico, físico, que poderia ter sido evitado. Muito importante, pessoal, se atentem, né? Se porventura vocês têm um relacionamento, não tiveram uma conversa para alinhamento dessas expectativas, para estabelecer limites, né? Que coisas que não são saudáveis que ocorrem no relacionamento, né? Aproveitem essas dicas para que vocês alinhem isso, né? Essas expectativas para evitar futuras frustrações, né? Porque eu falo que é só uma postergação, porque você acaba em algum momento tendo que lidar com isso e resolver, né? Nós vamos agora para um intervalo e já já a gente retorna com mais perguntas. Pessoal, continuem ligados na Rádio Cultura de Naviraí, 105,7 Fala Psico. Você está ouvindo Fala Psico. De volta com Fala Psico, quero mandar um grande beijo para a Aninha, que é nossa ouvinte cativa, né? Está sempre nos acompanhando aqui no programa. Aninha, um grande abraço, continue nos acompanhando aí pela Rádio Cultura, o Fala Psico. Também quero cumprimentar o pessoal que nos acompanha pelo Instagram. E vamos voltando para as perguntas aqui ali. Quais são os benefícios de estabelecer limites nos relacionamentos familiares? Esse aí é babado, hein? As relações familiares eu penso que são as mais difíceis, né? Porque tem um vínculo afetivo muito intenso, tem uma tradição, tem todos esses contextos, né? Mas eu penso que da mesma forma, né? Você estabelecer um limite de uma forma geral, num parâmetro geral, você evita o adoecimento, um desgaste físico, psíquico e tudo mais. Você estabelecer um limite nos relacionamentos familiares é cada um ocupando seu espaço. Às vezes, o filho ocupa o lugar do pai, a mãe ocupa o lugar da filha, o neto ocupa o lugar não sei do que, e é uma confusão da bexiga, né? Então, as pessoas precisam primeiro saber o lugar que cada um ocupa nessa família. Sabendo disso, quais são os limites, quais são as fronteiras para que as coisas deem certo. Existem algumas famílias um emaranhamento, né? Que um problema de um é um problema de todo mundo se mete, todo mundo quer ter controle, e isso é tão terrível, né? Dentro de uma dinâmica que todo mundo fica doente. Terrível porque não te dá a oportunidade de ser autônomo. Terrível porque invade teu espaço, você não consegue tomar as suas próprias decisões.
E aí tem o outro lado também. Se eu sou uma pessoa em que eu não consigo tomar as minhas decisões, se eu preciso sempre do outro, eu penso que é assim, eu também, se eu não escolho, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. A responsabilidade de todo Zona mundo. de conforto, né? Então a culpa é de alguém. A culpa é de alguém menos minha, porque eu fiz apenas o que você orientou, o que você... E aí tem isso, né, gente? Escolhas requer... escolher alguma coisa é abrir mão de outra coisa. A gente não quer perder, a gente quer ter aquela sensação de controle. Não é assim. Fazer uma escolha é abrir mão de alguma coisa. E assumir as consequências dessas escolhas, por mais difíceis que sejam, né? E aí, se você joga essa responsabilidade das suas contas, dos seus problemas para o pai, para a mãe, para o avô, e todo mundo se sente responsável por você, e aí você não consegue tomar uma decisão, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E aí você não consegue sair dessa dinâmica, e o filho cresce dessa forma, e a filha dessa forma, e as coisas vão se repetindo, e o adoecimento vai ali, se retroalimentando, né? Ninguém sai daquela bolha. Terrível. Tem uma frase do Homem-Aranha que fala, né, que grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? E tomar conta da nossa vida é um poder que a gente exerce, né? De direcionamento, mas isso requer responsabilidade também, né? Responsabilidade, coragem, né? Não é fácil tomar uma decisão sozinho e eu acho que, além disso, é bancar a decisão. Uhum. Você tomou a decisão, você tem que bancar ela. Isso é mais difícil ainda. Bancar e você estar aberto aos julgamentos que virão a partir, né? E aí, por isso que é a dificuldade de dizer não, porque o outro vai julgar, e eu acho que o outro vai pensar alguma coisa, então eu prefiro ficar onde eu estou. E às vezes o outro não tá nem aí, né? Tá nem ligando. E aí a gente só instala processos, né, de adoecimento mesmo. Muito bem, próxima pergunta. Como os limites contribuem para a saúde emocional em relacionamentos afetivos? Penso que autoconfiança, autoestima, né? Eu preciso saber quais são os meus limites, individual, pessoa, né? Sujeito, quais são, o que eu aceito? Eu aceito tantas coisas. Sabendo disso, eu vou aceitar sim ou não o que o outro tem para me oferecer. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso olhar no espelho e saber quem eu sou. Ou, pelo menos, uma parte disso. Porque a gente precisa do outro para se constituir enquanto pessoa, enquanto sujeito. Claro, o outro é muito importante, mas eu preciso ter o máximo de conhecimento sobre o que eu aceito, sobre as minhas crenças, sobre os meus preconceitos, sobre aquilo que eu acho que é bom para mim. Sabendo disso, quando vem o outro, ele não vem para preencher um vazio, ele vem para somar, ele vem para instigar, ele vem para compartilhar, e não para preencher algo que eu acho que o outro é responsabilidade dele, e aí, enfim. Então, o primeiro passo, claro, autoconhecimento, investir no autoconhecimento, saber o que você quer, o que você gosta, o que você aceita, e se você... É importante também ter a flexibilidade, né? Você precisa ter essa flexibilidade para você conviver com os outros também. Então, assim, eu não gosto de tal coisa, mas eu abro algumas exceções porque o outro gosta. É uma troca. Então, autoconhecimento. E interessante também você saber lidar com o julgamento sem que isso te afete. Porque em alguns momentos você vai estabelecer um limite de situações que são desconforto para você, que podem não ser desconforto para outras pessoas, inclusive para a pessoa que você está se relacionando. Sim. Mas tudo bem, é para você, então é um exercício de autorrespeito também, né? Você colocar ali o que é desconforto para que você se respeite e o outro entenda também, né, a necessidade, né, de respeitar esse desconforto, enfim. Isso que te chateia, que te magoa, que te causa uma chateação. Às vezes para o outro, fala, mas por causa disso? Sim. Uhum. E aí você vai fazer o quê? Por isso da conversa, do diálogo. Eu consigo ajustar esse comportamento. É aceitável para mim. Não, não é. Uhum. Então o diálogo é fundamental. Sempre, o tempo todo. Conversem sobre tudo. Fica a dica, pessoal, né? Comunicação é a base para qualquer relacionamento, não é só o afetivo, não, né? Inclusive, quando a gente vai em ambientes de empresa, às vezes fazer diagnóstico organizacional, a gente vê o quanto a comunicação impacta, né? Então, conversem. E eu penso também que é um direito do outro saber. Porque se ele não sabe o que te chateia, o que te magoa,
sei lá, no ambiente do corporativo, né, com os colegas de trabalho, o filho, a mãe, a sogra, sei lá, se o outro não sabe que aquilo te chateia, como que ele vai mudar? Ele precisa pelo menos ter a oportunidade de saber que aquilo está magoando, está chateando. Então você precisa falar, você precisa pôr em palavras, pôr em ato de palavra. E isso me chateia. No ambiente organizacional, fulano, essa brincadeira não é legal e eu não gostaria que não acontecesse novamente. Agora ele sabe. É dar ao outro a oportunidade. A oportunidade. Aí vai dele se ele vai seguir ou não. Mas aí, a partir do momento onde não se segue, a gente pensa Isso. em novas possibilidades. Exatamente. Né? E o que acontece quando, né, não há limites claros numa relação? Eu gosto muito de uma frase que é assim: o não dito se torna um maldito. É como se fosse um fantasma na vida da pessoa. E aí eu penso também assim nas crianças, né? As coisas precisam ser ditas para as crianças precisam saber do que acontece, né? As coisas precisam ser claras. O contrário disso, muitos adoecimentos, assim, insegurança, o medo de se sentir abandonado. Você tem muito medo do abandono, do desamparo, e aí você, por este motivo, você não coloca esses limites, você não fala. Até na clínica, muitas pessoas falam assim: se eu falar que isso me chateia, a pessoa vai ficar chateada. E aí eu digo: mas aí a chateação é do outro, não é sua. Ele que lide com a chateação dele. Né? Então, pensando nesses processos psíquicos assim, infantis, lá quando a gente é criança, quando a gente idealiza o pai, a mãe ou quem ocupa esse lugar, a gente não quer que eles se chateiem, né? A gente quer que o pai e a mãe amem a gente, porque é esse amor que faz com que a gente, né, se construa como sujeito e tudo mais. E isso é projetado na vida adulta. Se isso não foi bem estabelecido, o que o adulto faz com as crianças às vezes? Vou ficar muito chateada se você não fizer isso. Um amor condicional. Né? Eu só te amo se você fizer aquilo. E como que isso reflete depois na vida adulta? Num processo de análise, de psicoterapia, isso pode surgir. E assim, não colocar limite vai te trazer autoestima muito baixa, porque você não se conhece, você não sabe o que é bom pra você, parece que é só o outro que sabe. Você tem que perguntar a opinião do outro o tempo todo, porque você não consegue escolher uma roupa, escolher um sorvete. A gente não está falando de comprar uma casa, um carro ou algo assim, a gente está falando de coisas mínimas, né? Coisas simples da vida. Você não consegue comprar uma roupa sem que o amigo, que o pai, a mãe, alguém opine. Então, não colocar limites vai te trazer sensação, né, de tristeza, de momentos depressivos, ansiedade, irritação, adoecimento, às vezes até uma rigidez mesmo em relação aos outros, né? Porque daí quem pode escolher você não quer perto. E o sentimento de incompetência também. O sentimento de incapacidade, enfim, cada sintoma vai aparecer de uma forma. Mas é muito, muito triste, assim, muito sofrido você não conseguir tomar as rédeas da própria vida, você não ser autor da sua própria história. É sempre o outro decidindo, o outro escolhendo, e você fica como se fosse um coadjuvante. Pessoal, sejamos protagonistas da nossa história. Exatamente. É muito importante que a gente banque isso, né? Senão eu falo que a vida é você sentado, né, no banco passageiro enquanto alguém dirige para algum lugar que você nem sabe a direção, né? Então, e depois não pode reclamar. Não, porque quando você não escolhe, você está escolhendo também. Isso não exime a sua responsabilidade, porque você está delegando o seu poder. Então, você acaba sendo responsável da mesma forma, né? E para fechar esse bloco, a última pergunta, Lê: como estabelecer limites em relacionamentos sociais pode melhorar a convivência? Você não sai tacando cadeira em ninguém. Dá vontade? Dá. Mas assim, isso é muito interessante. Eu passei por uma situação outro dia, assim, eu fui numa loja de brinquedo com o meu filho, ele tem 5 anos. E a pessoa queria ser agradável, né? Então ela tocou ele. Oi, menininho bonitinho, passou a mão. E ele falou: sai. Por quê? Porque é o limite dele, ele não quer ser tocado. E aí a pessoa falou: nossa, que bravo. Aí eu disse: ele não é bravo, é que você tocou ele. É um limite dele, ele não te conhece, né? Então, às vezes você encontra com as pessoas e elas falam, sei lá, falam da sua aparência, perguntam da sua vida. Sim, gente, vamos pôr limite. Fulano, a gente tem intimidade para essa conversa?
É sobre isso. Amiga, a gente tem intimidade pra você estar perguntando isso? Só pra me atualizar aqui. Nossa, que horror, nunca eu vou falar isso. Então fique se justificando a vida toda. Por que você fez isso? Porque eu quis. Porque entra aí a necessidade do não. É até aqui. Fulano, não. olha, esse assunto, né, é meu, não quero falar sobre isso. E que dificuldade que as pessoas têm de falar não, né? Eu estava até comentando essa semana no consultório com uma paciente que eu aprendi a dizer não da pior forma possível, né? Sempre Que é. eu estava no trabalho, tinha uma demanda para ser entregue e era um dia das mães na escola dos meus filhos. E eu trabalhava 70 quilômetros, né, da empresa e morava, né, 70 quilômetros. E daí peguei essa demanda para fazer, tinha isso, e uma amiga me pediu auxílio para resolver um problema dela. Esse problema que eu imaginei que eu fosse levar meia hora para fazer, eu levei 2 horas para resolver. E a hora que terminou o problema dela, ela também ia para a apresentação do filho dela, ela já foi e eu voltei para minha demanda, né? E para terminar, porque era o que eu tinha me comprometido para sair. Quando eu terminei bem depois do horário que eu tinha me programado para sair. Cheguei lá na escola, já não tinha mais nada. E aí, a hora que eu cheguei em casa, os meus filhos estavam na grade, né, chorando, porque eu não tinha participado da apresentação deles. E isso foi uma coisa assim tão triste para mim. Eu chorei, mas eu falei, a partir de agora eu vou colocar limite na minha vida. Porque as pessoas seguem, as pessoas resolvem as próprias vidas, e a gente que às vezes não consegue colocar o limite, a gente é quem sofre as consequências, né? E às vezes essas consequências são terríveis. E afetam, né, outras pessoas, né? Então é muito importante a gente aprender a dizer não, né? Numa situação onde você tem condições, é uma coisa. Agora, tem muitos momentos que as pessoas se colocam em autossacrifício, né? Elas querem ser Mulher Maravilha, né? O Homem-Aranha, o Super-Homem, enfim. Às vezes a mulher diz assim, mas que eu preciso dar conta. Pra quê? Qual que é a necessidade? O que a gente tem que provar para quem? Pra quem? Pra quê? Né? É isso. Então, só compartilhei esse exemplo porque foi uma forma muito dolorosa de aprender que eu não desejo para outras pessoas. Então, é muito importante a gente aprender a dizer não, né? Um dos limites sociais é o não nas nossas relações sociais, né? Dizer, olha, aqui eu não consigo, né? Esse, de fato, é o meu limite. Exatamente. Muito bem, pessoal, vamos aqui para um break, um breve intervalo, já a gente retorna com mais perguntas. Fiquem ligados. Estamos de volta com o Fala Psico. Eu gostaria de mandar, né, um alô para a Paty da Avenida Tarumã, que diz que está amando o programa e está sendo de muito esclarecimento para a vida dela. Beijo, Paty. Um beijo, Paty. Continue acompanhando, continue ligada. O objetivo do Fala Psico realmente é levar esclarecimento sobre saúde mental, né, para todas as pessoas que nos ouvem, né, e que acompanham pelo YouTube, compartilham as informações, estão, né, nos acompanhando pelo Instagram. O objetivo é levar conhecimento para que a gente possa, né, buscar uma vida com mais saúde mental e qualidade. Voltando aqui então, Ale, como é que a gente identifica quando um limite foi ultrapassado? Ah, você se incomoda, né?
Você fica com um negócio. Você fica assim, bom, eu acho que não é isso que eu queria. Isso tá me incomodando. Eu falei sim, mas eu queria falar não. E aquilo fica ruminando os seus pensamentos. Você não para de pensar naquela situação. O que é isso? Isso é que você não conseguiu se impor, você não conseguiu pôr um limite, você queria dizer não, mas você disse sim. E como que eu sei que isso me incomoda? Porque eu não paro de pensar naquilo. Ou, sei lá, alguém pediu o meu carro emprestado. Se eu tô bem, se tá tudo ok, beleza, que hora você devolve? 3 horas. Vou fazer minhas coisas. Mas se não tá ok, você fica pensando, e se a pessoa bater o carro? E se acontecer alguma coisa? Eu não deveria ter emprestado? Essa é uma sugestão, né? É a ruminação, né? Fica ruminando nos seus pensamentos. Aquilo fica aqui, um nó na garganta, uma angústia, você não queria ter emprestado. É o porquê que eu não fiz de outro jeito, né? Por que que eu, né, não falei tal coisa? Por que que eu deixei? É sobre isso. E aí você fica ensaiando. Da próxima vez eu vou falar assim, assim, assim. Aí acontece a próxima vez, você trava e fala assim, querendo dizer não. Gente, eu falo que tudo aquilo que gera dúvida é porque a resposta é não. Porque a gente não tem dúvida quando a gente quer alguma coisa. Quando a gente está confortável com alguma coisa. E outra coisa, o não já é resposta para tudo. Gente, você não precisa justificar nada para ninguém. Fulana, você vai em tal lugar? Não. Por que não? Por que não? Porque a gente tem o direito de não querer. Por que não? Mas Exercer, por quê? né? Aí, às vezes, as pessoas ficam, eu vou ter que me justificar. Mas precisa. E aí a pessoa cria uma história. Eu não vou porque aconteceu tal coisa e ela se perde na própria história. Gente, não, já é resposta para tudo. Tem gente que já matou um tio várias vezes, né? Pra dar uma O justificativa. filho ficou doente, coitada, a semana toda. Que Deus não ouça, né? Porque... Não, por que não? Mas por que não? Porque eu não quero. Pronto. E daí a importância da gente ter a capacidade de respeitar e entender o direito que o outro tem de não querer. Por que que o outro tem que querer? Né? E às vezes você é aquela pessoa que fica questionando o não do outro. Não seja essa pessoa. Se o outro disse não, ok. Não, o não já é a resposta, não precisa justificar. E não precisa bajular. Tem gente que gosta de bajulação e tudo mais, mas assim, esse que gosta de bajulação, ele vai ter que repensar. Né? Porque se a gente está querendo trabalhar uma sociedade que respeite os limites, não vai ter espaço para bajulação. E a importância de trabalhar isso com os filhos, na escola, né? Sei lá, o adolescente, a criança está saindo da infância, entrando na pré-adolescência, ele precisa da aprovação do grupo, né? Ele vai se afastar ali da família, ok, é normal, é natural e é importante que isso aconteça. Mas é importante também que ele saiba, assim, você não precisa concordar com tudo que o grupo, que os colegas falam, você precisa se impor, você precisa dizer o seu não. Porque daí entra outra questão, nossa, o pai e a mãe não tem mais autoridade, é só os amigos. Sim, porém, você, enquanto família, precisa ser saudável psiquicamente, né? Para você orientar aquele adolescente, aquela criança, de que ele tenha, né, a opção de escolher. Ele pode dizer sim e ele pode dizer não. Ao dizer sim, pode acontecer tais consequências, ao dizer não, outras consequências. Senão a gente vai educando pessoas mimadas, pessoas que não conseguem lidar com a frustraçãozinha, assim, que a gente acha, né? Qualquer coisa está num desespero, está no sofrimento, isso faz parte da vida, as frustrações, né? Você tirar uma nota baixa, você não ser aceito por aquele grupo, você levar um fora, isso faz parte da vida. E essa criança, adolescente, ele precisa ter um ambiente acolhedor ali, que Era até isso que eu ia comentar agora, né? Tem muitas pessoas que são imaturas nesse aspecto, né? Não querem ser frustradas. Então, o outro diz não atende a minha expectativa, eu fico numa insistência, eu fico tentando, né, fazer um jogo de manipulação para ver se o outro cede. E não é por aí. A gente precisa entender o limite do outro e simplesmente respeitar. As pessoas não nasceram para satisfazer as nossas expectativas, né? ninguém... É sobre isso. Ninguém, nem nossos filhos. Eles não nasceram para corresponder àquilo que eu projetei. Às vezes nem a gente consegue satisfazer as nossas, Muito quem dirá bem. os outros, né? É tão difícil a gente mudar o nosso comportamento, leva tempo, leva, né, muitas questões. Imagina mudar o comportamento do outro. É um sofrimento desnecessário, não vai levar a nada, né? Só um desgaste ali, emocional, físico, familiar e tudo mais.
E voltando aqui para mais uma pergunta, é possível fortalecer um relacionamento estabelecendo limites? Claro, um relacionamento saudável, um relacionamento limpo, ele tem os limites claros. E aí, quando você atravessa sabendo que haverá uma consequência, né? Então, é possível, sim, ter um relacionamento em que você diz ao outro, fulano, tal coisa eu não aceito, tal coisa eu posso concordar. E aí vai depender do outro também, vai depender da maturidade do outro, vai depender do que o outro quer, vai depender também de você, mas é importante sim, porque isso deixa, você fica tranquilo, você fica sossegado, você não fica com dúvida, você não tem medo, você não fica se questionando, você não fica duvidando da sua capacidade, duvidando se você é amado ou amado, não. Então, quando os limites são claros e quando você aceita o limite do outro também, né? Porque aqui eu tô falando do meu, mas e o limite do outro? O outro precisa do espaço, o outro precisa do tempo, o outro precisa da vida dele. E isso o outro é o filho, o marido, a esposa, é o outro. E aí, às vezes, você é aquela pessoa que não quer que o outro tenha limite. Você quer ocupar todo o espaço. E aí é um problema. Que o outro vai falar, nossa, você enche o saco. Um relacionamento saudável, ele requer esses espaços, né? Bem Espaço, delimitados, requer claros. autonomia de cada um, liberdade para fazer as suas coisas individuais. Eu digo assim, né? Às vezes as pessoas falam, agora nós somos um só. Então, alguém deixou de existir. Para que se tornasse um, alguém parou de existir. Quem? Não existe isso, né? Esse amor romântico não existe. Assim, nós somos um só. Então, quem parou de existir? Porque para que dê certo, eu tenho a minha vida, o outro tem a vida dele, dela, e a gente se encontra. É um encontro, é uma construção. Agora, eu ter que abrir mão de tudo pro outro, você tá deixando de existir. E quando esse outro vai, o que fica, né? Não fica nada, né? Nada. É onde as pessoas, elas dizem, eu coloquei tudo, toda a minha felicidade, depositei todas as minhas expectativas alegrias. E agora eu estou, né, só. Porque você se esvazia até do amor, né? Total. E aí também mostra uma questão do amor próprio, né? Exatamente. Porque quando eu coloco tanto poder assim pro outro, né, e me submeto a tantas coisas, eu tô deixando de me amar, de me respeitar, de respeitar os limites, né, da minha vida, das minhas expectativas, das minhas escolhas, do meu conforto em prol do outro. Isso tem um preço. E assim, o outro pediu para que você depositasse toda a sua energia? E sempre é essa resposta, né? Mas eu não pedi. Lacan diz, amar é dar o que não tem para alguém que não pediu. O outro não pediu isso. Você idealizou, você imaginou que se você fizesse assim, o outro te amaria. Mas ele não disse, ela não disse. Foi você que fantasiou isso. E aí lidar com esse luto, dessa quebra desse ideal, dessa fantasia é terrível, um sofrimento psíquico, social, familiar, enfim, é muito grande. Então a gente tem que pensar o que o outro quer também. Às vezes você está dando o que o outro não pediu. E quando ele for embora, mas eu não pedi pra você fazer isso, eu não pedi pra você mudar sua vida, sua rotina, sua profissão. Quando o outro vai embora, a gente vai atrás com a nota fiscal. Olha, fulano, tudo aquilo que foi feito e fala, olha, tudo que eu fiz, né, é um preço. Só que é um preço, né? Aí o outro pega essa nota fiscal e diz, isso eu não pedi, isso eu não pedi, isso talvez eu tenha pedido. É isso, né? Então, quando a gente tá na relação, é importante a gente ter essa clareza, essa noção de que essas doações, né, que a gente faz por própria conta, isso aí não pode virar depois, né, uma cobrança pro outro, né, ter um preço depois. Porque tem muita gente até que a hora que pensa, tá num relacionamento que não é saudável, mas a pessoa se dedica tanto que ela fala, meu Deus, mas eu já fiz tanto e agora eu vou abrir mão de tudo. Se não tá saudável, vai, né? É melhor você abrir mão disso e recomeçar a sua vida do que você continuar num desgaste onde você vai adoecer cada vez mais. Porque daí, às vezes, tá bom pro outro, mas tá ruim pra você. Exatamente. Você não está feliz, você está adoecendo e o outro tá incrível. Tá tudo bem. Aquela Márcia sensitiva, né? Ela fala, tchau, vai com Deus. É mais ou menos isso, né? Não tá bom, né? É momento da gente parar e rever se realmente dá para chegar num consenso, se dá para chegar no meio termo, aonde fique confortável para ambos. Se não chega num acordo, infelizmente, é momento sim de repensar, né? E qual que é a diferença, Lê, entre um limite saudável e um limite rígido demais?
Um limite saudável, ele é flexível. Fulana, isso eu não gosto, mas aí eu tenho flexibilidade. Sei lá, meu marido gosta de pedalar, eu não gosto. Vou sentar, vou conversar e vou dizer que ele pedalar todo final de semana, que isso, que aquilo me chateia. Mas pode ser futebol também, pode ser algo assim. Fulano, isso me chateia, né? Eu fico aborrecida. Então tá, meu bem, eu vou pedalar 2 vezes no mês, então. Ok, 2 vezes eu suporto, né? Não, eu não quero nada. O limite rígido é esse. Eu não aceito, não tem flexibilidade. Ou é do jeito que eu quero, ou não. Essa é a diferença. O limite é, fulano, isso me chateia, me magoa, eu não quero que isso aconteça. Tá, eu vou tentar melhorar, mas pode ser que tenha umas escorregadinhas ali, né? Não, tudo bem, uma vez ou outra, tal situação, tal viagem. A gente tá falando de agressão, tá? Volta e meia eu vou te bater. Não é isso. É das coisas assim, que o que mais vai desgastando é isso, né? As pequenas ausências, né? O se fazer ausente o tempo todo. Então, o limite saudável tem a flexibilidade. Meu filho, você está saindo demais, vamos sentar e conversar e estabelecer um acordo. O limite que adoece, ele não dá a possibilidade do outro, ele é rígido. O outro não tem nem o poder de escolha. Sim, sim, não é não. É aquele superego, né? Que açoita ali o sujeito. Ele não tem a possibilidade de... Controle, né? O controle tem que ser total. E aí é uma questão, porque assim, eu pergunto, nós temos controle do quê? Nem da gente mesmo. Eu vou sair daqui, eu não sei o que vai acontecer comigo ali na esquina. Como que eu vou ter controle do outro? Então, um limite saudável, ele tem flexibilidade, ele tem acordos, há possibilidades. Um limite que adoece, ele é um limite rígido, ele não dá outra possibilidade. É sem chance, né? Muito bem, estamos caminhando aí para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco do programa. Fiquem atentos, acompanhando aí o Fala Psico pela Rádio Cultura de Naviraí. De volta com Fala Psico, continuem ligados, esse é o último bloco do programa. E volto aqui com a pergunta para a Alessandra. Como é que os limites impactam a confiança em um relacionamento amoroso, Ale? Pergunta de R$1 milhão. Como que os limites impactam? A quebra de confiança. Se você não banca aquilo. Então, por exemplo, fulano, eu quero estabelecer com você esse limite aqui. Não, eu vou fazer. É isso que te incomoda? É isso que me incomoda. Na primeira semana tá maravilhoso, na segunda semana volta tudo de novo. Você não sustenta aquilo. E aí o outro volta, né, a ser invasivo e você volta a permitir. Então eu acho que a quebra da confiança, você não ter a expectativa que o outro pode se ajustar. E aí fica assim, nem vou falar mais nada porque ele não vai mudar. Desesperança. Desamor, você desacredita de tudo. E aí vai embora o boi com a corda. Porque você deixa de falar, e eu acho que essa é a pior coisa. Você deixa de falar, você deixa de se manifestar, que aquilo incomoda, você só vai deixando. Eu falo que o silêncio, ele é um sinal de desistência. Né?
num relacionamento. Um relacionamento onde a pessoa, ela sinaliza, e de repente ela abre mão disso é porque ela desistiu, né? E provavelmente porque tentou demais, porque falou demais e porque quebrou a cara demais muitas vezes, porque o outro prometeu, não cumpriu, porque tem isso, né? Às vezes o outro não quer, ele só não quer. Não tem problema nenhum com você, ele só não quer fazer aquilo, ela só não quer. E aceitar isso também é bem difícil. Como que o outro não quer? Como assim, né? Então, eu acho que essa quebra dos combinados, assim, eu acho que é terrível, assim, em todos os sentidos. Né? E às vezes o outro ele aceita só para evitar o conflito, né? Mas nessa hora, né, relacionamento não foge de gestão de conflitos. A gente precisa falar sobre o que incomoda e a gente precisa chegar num consenso que fique confortável para os dois, num né? acordo, porque daí você abre mão de umas coisas, o outro também, você convive com aquilo. E por isso, sempre o diálogo é importante. Você precisa estar em constante diálogo, em constante manutenção dos acordos, dos combinados, né, manter a sua identidade, né? Porque às vezes a pessoa... Sabe aquela amiga que se relaciona, ela não gostava de surf, agora ela surfa. Uhum. Aí termina com o cara que surfa, agora ela começa a namorar com o cara que é do skate, ela tá andando de skate. E aí, mas quem que é essa pessoa? O que ela gosta realmente? O que você conhece de si mesmo pra pôr uma barreira no outro? Camaleão. Adaptável. Não, importante, né? Se ele gosta de skate, ok, eu vou lá, eu vou... Aí a flexibilidade, né? Uhum. E o outro também, minha namorada lá não gosta tanto, então hoje eu vou ficar mais esse final de semana com ela, esse final de semana com amigos, esse final de semana com a família, o Natal com um, Ano Novo com o outro. Eita, que Natal e Ano Novo Tá chegando. problema, né? Né? Acordos, aí às vezes você vai precisar, óbvio, né? Você vai precisar abrir mão, mas também tem que ter maturidade, né? Então tá, o Natal esse ano é na sua casa, eu chego lá e fico emburrada, de cara feia, uma pessoa totalmente imatura, né? Então tem que ter maturidade, tem que ter autoconhecimento, tem que se ajustar, não tem como. E ninguém consegue conviver com uma pessoa imatura há muito tempo. É desgastante, é chato. Não dá. Impossível. É desgastante, né? E a gente adoece. Adoece. Né? Porque é terrível você estar sempre do lado de uma pessoa que não está satisfeita com nada. Nossa. Né? Que ela combina, mas depois ela se arrepende e aquilo vira um desconforto, né? É muito complicado. E vamos lá, né? Qual é o papel dos limites em evitar conflitos familiares? Novamente, não pegar a cadeira no Natal. Pablo Marçal. Os limites familiares, eu penso que são os mais difíceis, exatamente por aquilo que eu comentei antes. Tem muito vínculo, né? E tem tradição. Minha avó fazia assim, minha mãe fez assim, e agora? E eu? Às vezes você é aquela que vai ter que romper com tudo isso, né? Você não precisa repetir uma história que não é sua. Foi a sua avó que fez assim, a sua mãe, e você não precisa fazer isso. Esqueci a pergunta. Qual é o papel dos limites em evitar conflitos familiares? Então, alguns conflitos não tem que ser evitados, eles precisam acontecer. A gente não vai sair brigando com as pessoas o tempo todo, mas alguns conflitos eles são importantíssimos. E aí vem o conflito para estabelecer ali o limite na família. Às vezes a família é muito invasiva, né? Dá palpite na criação dos filhos, do casamento, da cor do móvel. Então você vai gerar um conflito. Claro que você vai gerar um conflito. Se você fala, mãe, é o seguinte, senta aqui, vamos conversar. A partir de hoje, você vai avisar quando vir na minha casa. E eu vou dizer se você pode vir ou não. Você não vai simplesmente chegar. Então, isso vai causar um conflito. Nossa, eu fiz tudo por você. Não. Fez porque era sua obrigação fazer. Fez porque você quis fazer. Lembra que a gente falou que a gente não pede? Fez porque você quis fazer, eu agradeço. Mas, agora é a minha vida. Você não pode invadir, você não pode dar essa opinião que eu não pedi. Você não pode falar do filho, né? Ali, do meu filho, do neto. Você não pode constranger. Isso eu não vou aceitar mais. Eu já tive que fazer isso. Uhum. Avô, esse comentário eu não aceito mais. É a primeira e última vez. Se acontecer novamente, eu não venho mais aqui. Uhum. Nossa, que horror. É assim. Limite. Gerou um conflito, gerou um mal-estar, gerou uma chateação. Mas olha, problema resolvido. Nunca mais houve um comentário em relação à roupa, à cor dos meus filhos, por exemplo. Então,
Alguns conflitos precisam existir para que os limites sejam respeitados. Porque também não vamos imaginar que você vai impor um limite e vai falar assim, muito obrigada por essa informação. Não, a pessoa vai se chatear, vai ficar sem falar com você, não vai te mandar mensagem, não vai te mandar reels, não vai te mandar mensagem, mas, gente, passa. Né? Fica chateado, depois passa. E às vezes é com você, às vezes alguém vai pôr limite em você. E aí você vai se chatear, você vai se sentir injustiçado, mas você precisa ter maturidade, avaliar o que é real, o que não é. E, a partir disso, mudar o seu comportamento, mudar esse pensamento para que as coisas possam caminhar. E aí, esse limite foi estabelecido e haverão outros, né? Porque daí esses filhos, essas pessoas vão crescer e aí você também tem que ir ajustando isso com a família. As famílias, elas precisam ter a clareza de que a vida, né, dos filhos não é uma extensão da vida delas, né? Existe ali uma cisão, tem uma ruptura que precisa ser respeitada, né? É claro que com jeito, com a abertura, sim, você consegue emitir a sua opinião sobre algo, né? Só que isso sem invalidar, às vezes, né, tem família que tem mania de discutir as coisas, né, fragilizando ali a autoridade, né, do filho diante do neto. Sim, sim. E isso é péssimo, é terrível, porque você enfraquece aquela figura, né? E cria um problema muito grande, né? Porque aquela criança, ela deixa de respeitar, né, aquela pessoa que hierarquicamente, né, é responsável por ela, e ela começa a encontrar meios de fugir, né? A hora que minha mãe não deixa, eu vou na minha avó que deixa. E isso, gente, é péssimo dentro, né, do convívio familiar. Por isso que é tão importante, né, que os avós tenham essa consciência, os pais tenham essa noção. O Mário Sérgio Cortella diz: a função dos avós é estragar os netos e a função dos pais é deixar que isso não aconteça. É sobre isso. Né? Então, ok, assim, né? Outro dia eu cheguei na minha mãe, as crianças cada um com 1 litro de Coca-Cola. E eu pensei, quando vem na casa da mãe? Uma vez no mês, tá. Agora, se morasse aqui, ia precisar falar, olha, querida, né? Não pode, vamos sentar aqui e conversar algumas coisas. Isso dá diabetes, né? Isso faz mal. Diálogo, mas é de suma importância, né? São conversas difíceis, são, mas... É melhor uma conversa difícil do que uma vida difícil. É isso, né? E os conflitos, eles são importantes, eles têm uma função importante dentro dos relacionamentos. Nossa, né? O conflito é importante na empresa, o conflito é importante na relação com os filhos, na relação amorosa, na relação com a família. Por quê? Porque a partir do conflito, você estabelece outros caminhos. Agora, assim... na minha família era tudo incrível, tudo maravilhoso. Então, você não estava existindo ali. Uhum. Porque a família, ela tem conflito, os relacionamentos têm conflito. Alguns são mais intensos, né? Outros menos, mas sempre tem conflito. E é a partir do conflito que você estabelece novas regras. Daí, por exemplo, você dá um limite para uma criança que tem 7 anos, é um limite. Essa criança tem 10 anos, é outro limite. É outra situação, é outro contexto. Então, isso vai gerar conflito, e aí você vai sentar e fazer novos combinados, novos acordos. Então, assim, fugir do conflito, terrível, porque ele vai existir. Virar as costas para o problema não vai deixar ele, não faz com que o problema não exista, ao contrário, ele pode atacar, né, pelas costas. Então, você precisa enfrentar isso, você precisa bancar. E às vezes tem pessoas que colocam muito bem limites, né, assim... consigo dizer não muito bem, consigo impor um limite, e isso também traz algumas questões, porque bancar isso é difícil também, porque são pessoas que têm menos amigos, são pessoas que não são tão acessíveis, porque ela sabe o limite dela, e aí é isso, às vezes você fala assim, mas se eu fizer isso, ninguém vai gostar de mim. E elas levam um rótulo também, né? Porque bancar isso é bancar o rótulo, né? E nem todo mundo está preparado para isso, mas é assim, né? É a pessoa que é a chata, é o chato, é a pessoa que é o omitido, ou a metida, difícil. Que é difícil de lidar. Não, é só uma pessoa que sabe o que quer e estabelece ali. Falando, eu não quero essa conversa. Por que a gente está falando disso? E tá tudo bem, né? Ai, nossa, como você é? Eu sou assim. Eu falo que o conflito, ele é de suma importância para a nossa evolução, né? O mundo evoluiu a partir de conflitos, porque as pessoas pensam diferente, né? E a gente olhar a perspectiva do outro, entender a perspectiva do outro, também nos leva a evoluir, porque às vezes a gente está ali numa limitação nossa mesmo, e você conversa, entende o olhar do outro, e você às vezes flexibiliza para chegar ali no consenso, ou até aprende a partir daquilo. Agora, evitar o conflito é evitar a evolução. Eu brinco, ninguém é o alecrim dourado.
Nós somos também insalubres com o outro, a gente também às vezes faz comentário com o outro, a gente também é preconceituoso com o outro. A diferença é quando você tem consciência disso. E você chega pro outro e diz, fulano, eu fiz uma brincadeira que eu não me senti confortável, eu quero pedir desculpa. Sei lá, pro parceiro, fulano, eu acho que eu me excedi e tal, vamos sentar e conversar. Maturidade. Porque aceitar a nossa desimportância, porque hoje todo mundo quer ser importante, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser muito importante. E ao contrário, né, Manuel de Barros, aceitar a nossa desimportância e trazer esse pensamento para si mesmo. A partir disso, você faz escolhas conscientes, saudáveis, e aí você, às vezes, reduz o seu ciclo de pessoas, mas você vive muito bem com aquilo. Às vezes, você é uma pessoa que tem muitas pessoas, mas você está sozinho, né? Então, tem que avaliar isso também, né? Acho que pensar sobre, para levar a fazer uma escolha consciente. Muito bem, e vamos agora para a nossa última pergunta. É uma pergunta surpresa. Ai, ai, ai. Falando de não estava combinado. Essa não. Mas falando sobre conflitos, qual foi a maior metamorfose que você atravessou na sua vida relacionada a esse tema? Nossa, que pergunta difícil. Profunda. Acho que, umas 3, mas a mais difícil, a mais sofrida, assim, que exigiu todos os meus recursos psíquicos internos, toda a minha autoconfiança e lidar com as críticas foi o divórcio. Eu me divorciei recentemente e foi uma decisão minha. Eu disse, não quero mais. E isso gerou, assim, o quê? Mas algo assim, sem alarde, sem, sabe? Não, só estou me retirando. Bem conversado ali com os filhos, principalmente, né? Mas a família veio com os amigos, opinião e os colegas de trabalho. E eu assim, gente, eu já me separei. Quando eles ficaram sabendo, eu já tinha saído, né? O processo já tinha acontecido. Por quê? Porque eu sabia que se eu falasse, acho que vou me divorciar, as pessoas falariam, faz isso. Mas eu sabia que o meu limite já tinha chegado, né? Então, quando eu tornei público, já tinha acontecido. Quando você tornou público o limite? E também, assim, claro, né? Isso foi o mais difícil, claro, porque uma separação muda todo um contexto social. Aquele grupo que você pertencia, você não pertence mais, as pessoas escolhem, fica amiga de um ou fica amiga do outro, né? E aí muda tudo. E depois que também da maternidade, né? Acho que é impossível ser a mesma pessoa quando se tem filho, quando se pare, né? Quando se passa por pós-parto, essas metamorfoses também, eu sempre fico pensando nisso, né? Então acho que essas 2 situações foram assim, uau, mas passou, tá tudo bem, tá tudo incrível. Tudo passa, né? Tudo passa. Os conflitos, eles ocorrem, mas eles se resolvem, né? E aí, também, né, citando esse exemplo, mas também falando, de repente alguém esteja passando por isso, a importância do apoio, você ter, às vezes o apoio não vem da família, mas vem dos amigos, né? Então eu tive amigos, eu tive amigas que me acolheram, então assim, eleja pessoas de confiança, não que vai te julgar e tudo mais, porque essas pessoas vão te ajudar, né? Você ter uma rede de apoio, às vezes não é a rede de apoio que você gostaria, às vezes é outras pessoas. E aceite isso para te ajudar a fazer esse atravessamento, que depois que você atravessa, é só alegria. Ale, quero muito te agradecer por ter aceito o convite de participar do Fala Psico, né? Eu acredito que a nossa conversa hoje, ela é de grande contribuição para a vida de muitas pessoas que se veem, às vezes, nessa situação de ter a dificuldade de estabelecer limites, né? Ter dificuldade de gerenciar os conflitos que advêm desses limites, né? Então, eu queria muito te agradecer, né? Por se dispor a estar aqui batendo esse papo. Muitíssimo obrigada. Foi muito legal. Obrigada pelo convite, obrigada a todos, né? Então, precisando, fala com a Psico. Pode deixar. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de quem nos acompanhou pela Rádio Cultura de Naviraí, pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube. Muitíssimo obrigada ao Adam, ao Vitor, que estão aqui no nosso suporte, nosso apoio, né? A Vitória, que também está ali fora. Gente, muito obrigada. O nosso próximo Fala Psico, ele conta com a participação do Lucas Rosa, que vai falar sobre a avaliação neuropsicológica. Então, pessoal que tiver interesse, tiver dúvidas sobre esse tema, acompanhe na próxima quarta-feira.
Muito obrigada pela presença, né, pelo acompanhamento. Fiquem com Deus e até o próximo Fala Psico pela Rádio Cultura de Naviraí 105,7. Boa noite, fiquem com Deus.